Alô, boa noite. Eu queria saber, eu queria que vocês me informassem aqui nos comentários se estão me ouvindo. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui na conexão. Meu nome é Marcelo Costa, eu sou autor do livro Quarto Reich. E a minha ideia com essas palestras é apresentar naturalmente um pouco do livro, mas muito mais falar sobre um pouco da história, um pouco da pesquisa que eu utilizei para escrever o Quarto Reich, que eu acho que é o assunto que vai nos fascinar a todos. Minha ideia é fazer eventos de meia hora, 45 minutos mais ou menos, e cada um com um tema. Vamos aguardar um pouquinho, ver se mais pessoas conseguem se conectar, porque eu mesmo me apanhei bastante aqui. Então, pode ser que tenha alguém aí online, né? Se alguém quiser escrever alguma coisa, se apresentar, por favor, fique à vontade, tá? E vamos lá, vamos aos poucos, juntando aí o pessoal para conversar sobre esse assunto que gostamos tanto, né? Eu acho que a primeira grande curiosidade é por que o brasileiro se interessa tanto pela Segunda Guerra. E a conclusão que eu cheguei, depois de conversar com editores e outros escritores e outros aficionados, é que tem muito a ver com o distanciamento do fato. Distanciamento geográfico e histórico. Quer dizer, algo que aconteceu há muitos anos, já temos aí 80 anos, né, mais ou menos, e muito distante de nós. Tivemos uma participação muito importante, muito mais importante do que ela é retratada. Eu espero conseguir falar disso no futuro, num próximo livro, da nossa força expedicionária, brilhante, valente, sem recursos, mas que fez uma grande campanha. Mas apesar disto, é um fato muito distante, já foi um fato muito distante. Então eu acho que isso causa uma curiosidade por quem não viveu. Eu tenho a impressão de quem viveu o fato tem muito mais traumas e que a distância do que nós, no nosso caso. Estão todos me ouvindo bem? Alguém pode por favor, comentar se está ouvindo bem? Não sei se tem algo que eu possa fazer aqui para melhorar, mas agradeço. Bom, lajeado aí no ar. Bacana, Francisco, obrigado pela tua presença, pelo teu prestígio. Áudio pleno, beleza, Henrique. Vamos caminhando então. Legal, bacana, gente. É o seguinte, eu fiz um pequeno roteiro que eu publiquei, não sei se vocês conseguiram ver, sobre os temas de cada palestra. Esse primeiro tema é o Rudolf Hess. E por que o Rudolf Hess? Né? Primeiro porque ele é uma figura importante na minha história. Meu livro é uma ficção histórica. Isso quer dizer que ele é baseado em... Flávio, tenta aumentar um pouquinho aí, porque parece que está todo mundo ouvindo bem. Eu vou ver se eu consigo mexer em alguma coisa aqui para te ajudar. O que acontece? Meu livro é uma ficção... Wander, essa pergunta é maravilhosa. Vamos chegar nela. O livro é uma ficção histórica, ou seja, ele é baseado em fatos. E a partir dali eu desenvolvo uma história que para uns é ficcional, para outros não. E quem lê vai ter que dar seu voto depois de me dizer. A verdade é que eu me deparei com muitos documentos muito interessantes, fascinantes. E foi a partir dali que eu fui desenrolando a história. Então isso quer dizer o seguinte... Todos os documentos que eu apresento são verdadeiros, eles existiram. Os personagens, em algum momento ou outro, podem ser fictícios. O meu personagem principal é fictício, mas Rudolf Hess, como tantos outros, não. Isso é que faz esse livro uma ficção histórica. À medida que eu fui mergulhando em documentos, eu fui descobrindo fatos muito interessantes e curiosos que eu fui documentando. Inclusive, o Quarto Reich tem uma diferença muito grande para outros livros de ficção pura, é que ele tem uma bibliografia muito grande. E tem um anexo com complementos. Então, ao final do livro, vocês vão encontrar uma bibliografia grande, que vocês vão poder pesquisar para ver, pô, é mesmo, o Marcelo não estava maluco, olha só esse documento aqui. Como, por exemplo, o relatório da autópsia da morte do Rudolf Hess. E
também anexo contando um pouco eu chamo da suspeita, da morte, da estranha morte de Adolf Hitler, e outros anexos que eu não quero adiantar neste momento, tá? Bom, a figura central do meu livro é o Rudolf Hess. Ele gira em torno, num primeiro momento, do Rudolf Hess, e eu quero falar um pouquinho sobre essa figura. Rudolf Hess, eu acho que ele é muito mal compreendido na história da guerra. E eu quero separar dois Rudolf Hess. O Rudolf Hess antes da prisão, após aquele voo desastrado para a Inglaterra para tentar a paz, e o Rudolf Hess após. Até o momento do voo, ele é um militar condecoradíssimo, né? Lutou na Primeira Guerra, ganhou a Cruz de Ferro, depois ele se tornou aviador, exímio aviador, passou de inúmeros campeonatos, ele era viciado em campeonato de aviação, ele participava sempre, ganhava ou tirava entre os primeiros lugares, e se tornou muito próximo do Hitler, que ele conhece lá atrás, no início do partido nazista. Eles se tornam muito amigos, muito próximos. Rudolf Hess era amigo do Hitler. Alguns autores ou historiadores não concordam com isso, mas ele era amigo, eles tinham uma relação muito pessoal. Hitler foi padrinho dos filhos de Hess. Tudo bem, Hitler foi padrinho, deve ter sido padrinho de muito filho por aí, mas eles tinham uma ligação próxima, muito forte. Tanto que quando acontece o Putsch, que é aquele golpe que Hitler tenta tomar o poder, ele é preso junto com Hitler. E aí tem uma parte um pouco mal contada da história, que eles ficam presos, ele fica um pouquinho menos que Hitler, se não me engano, e lá Hitler escreve Mein Kampf. A parte que é um pouquinho incompleta da história, Hitler escreveu Mein Kampf, ditou para ele, ou ele participou mais ativamente. E eu acredito que ele tenha participado um pouco mais ativamente da escrita do Mein Kampf, não só ter sido Hitler ditado para ele, mas a história oficial é que Hitler ditou e ele escreveu. Isso tem pouca importância para a gente. Importante é que eles, o elo de ligação deles se solidificou mais ainda, e eles foram caminhando juntos, e ele foi crescendo junto, e ele se tornou o número 2 do Terceiro Reich. Até que temos aquela viagem estranhíssima dele para Inglaterra, que ele faz um pouso desastrado, é preso, diz que foi negociar a paz, Hitler desmente ele, e até hoje não sabemos se ele realmente estava a mando de Hitler ou se não estava. A verdade é que, até aquele momento, a Alemanha já tinha tentado, umas 40 vezes a paz com a Inglaterra. E não era porque a Alemanha era boazinha, era porque é uma questão estratégica. Ela não queria abrir aquela frente naquele momento e queria negociar os territórios já conquistados. Então ela tentava negociar uma paz com a Inglaterra, em troca de que a Inglaterra aceitasse as invasões, os territórios que a Alemanha já tinha conquistado. E a Inglaterra não aceitava não é porque era má, era porque não tinha como aceitar aquele posicionamento. De qualquer maneira, eu acho que é imaginado de que era só uma estratégia de Hitler, ele não pretendia manter uma paz com a Inglaterra. Num dos capítulos futuros desses nossos encontros, eu vou falar um pouquinho sobre geopolítica e por que Hitler realmente não estava interessado na Inglaterra, o interesse dele era do outro lado, enfim, vamos falar um pouquinho disso lá para frente. Mas, voltando ao nosso foco hoje, que é o Rudolf Hess, Rudolf Hess faz essa viagem desastrada e é preso. Alega que foi negociar a paz e Hitler desmente ele. A partir desse momento, a história toda é o capítulo 2 da vida de Rudolf Hess. Fica uma história muito confusa. Primeiro momento, após a queda da Alemanha definitivamente, Rudolf Hess é julgado em Nuremberg e parece louco. Ele parece ter perdido o senso e todos os relatos indicam nesse sentido e eu concordo. Ele é encarcerado e assim fica até a morte. E aí que a história começa a ficar interessante. Porque de todos os nazistas, ele, que já tinha naquele momento, em 1945, ele já tinha uma importância muito menor que outros, né? Vamos lembrar, ele foi preso em 1941, início da guerra. A ele não dá nem para atribuir as grandes atrocidades da guerra, porque a gente sabe que à medida que a guerra foi caminhando, Hitler foi
ou Hitler ou seus subordinados foram aumentando as atrocidades cometidas, até lá a solução final, etc. e tal, o desespero do final da guerra. Então, Rudolf Hess não pode ser acusado de ter sido um dos principais executores daquelas atrocidades. Ele pode e foi acusado de ser um dos mentores, mas como executor não. Então, a primeira coisa que nos causa estranheza é por que ele teve uma pena tão grande. Bom, esse é um ponto para pensarmos. O segundo ponto é que, na prisão de Spandau, que ele ficou 41 anos, se não me engano, os últimos 20 ele ficou sozinho. Quer dizer, as pessoas os outros nazistas foram sendo soltos e ele foi sobrando. Então ele passa os últimos 20 anos sozinho nessa prisão, com guardas só para ele, uma prisão que foi construída para 700 pessoas, se não me engano. Quer dizer, tudo absolutamente muito estranho e com muito poucas visitas pessoais. Parece que nesse período de 20 anos ele teve uma média de uma visita mês. É bem verdade que no início ele parece que recusou receber visita dos familiares, né? Esposa dele, filha dele, principalmente. Ele recebia a visita basicamente do seu advogado. Mas não importa, eu não acho nem importante discutir o quanto desequilibrado ele estava, se ele estava ou não estava. O que eu quero discutir, colocar em pauta no livro é por que ele foi preso e por que foi preso por tantos anos e o mais importante, por que ele foi assassinado. E aí chegamos no ponto. Vocês notem que eu falei assassinado. Rudolf Hess, lá com seus 93 anos de idade, aparece misteriosamente enforcado, né, esganado, com uma corda, um fio de tomada de uma lâmpada, na sua casinha de inverno, né? Uma casinha que ele construiu lá dentro do presídio de Spandau, do lado de fora. Esse episódio é fantástico, porque eu conversei com Abdallah Melaoui. Abdallah Melaoui foi o enfermeiro dele, foi enfermeiro do Rudolf Hess durante 5 anos. Abdallah é um tunisiano, foi um jovem enfermeiro, começou a trabalhar cuidando do Rudolf Hess e em 5 anos se cria um relacionamento com qualquer pessoa que seja. E ele se refere ao Rudolf Hess como amigo. Obrigado, Nicodemos. Só não é uma aula, pelo amor de Deus, tá? Mas é um bate-papo. O Abdallah, o Sr. Abdallah, ele, no dia da morte do Rudolf Hess, ele não estava cumprindo, já tinha cumprido, na verdade, seu horário, tinha saído da prisão, e de repente foi chamado de volta. Ele morava perto. Quando ele chega lá, ele encontra Rudolf Hess já morto, já declarado morto, encontra uns oficiais militares que não estavam de manhã, e não era um turno deles, e encontra tudo revirado, como se tivesse havido uma briga, e o fio que estaria em volta do pescoço dele já não está mais, está no chão. Abdallah questiona o que aconteceu e simplesmente dá uma resposta atravessada para ele de que o porco morreu, algo assim. Abdallah Melaoui, tão convencido de que aquilo foi um assassinato, pouco depois é dispensado do trabalho, na verdade nem tem mais trabalho, né? A pessoa que ele cuidava era o Rudolf Hess, mas como anos mais tarde decide escrever um livro e começa a dar palestras sobre isso. Bom, o Abdallah Melaoui, que eu conversei, é um homem apavorado até hoje. Até hoje ele tem medo. E teve medo de conversar comigo e tem medo de ser morto. Ele acredita piamente que Hess foi morto pelo Serviço Secreto Britânico. Eu tenho que acreditar nele, mas eu não sei se foi o Serviço Secreto Britânico. Por que eu não sei? Que aí vamos falar um pouquinho do filho do Rudolf Hess, que infelizmente já faleceu, então não pode dar mais testemunho. O filho dele também escreveu o livro dizendo que Hess foi assassinado e também saiu bravando isso para todos os cantos e fazendo palestras sobre isso. O filho dele diz o seguinte, que vinha ano a ano tentando a libertação do pai. Sem parar. E Spandau, como a Alemanha toda, ela estava dividida entre as forças aliadas, né, que era a guerra. Então ela passava meses sobre uma administração britânica, depois uma americana, depois uma soviética, se não me engano. E ele diz
ele alega, ele já morreu, não temos como comprovar, mas ele alega que os britânicos e os americanos já tinham dado ok para a libertação do pai dele. Faltava só o ok dos russos. E ele alega também que tinha certeza, né, convicção, digamos assim, que naquela semana Rudolf Hess seria solto, autorizariam. E aí ele é morto. Então isso vai um pouco confronta um pouco a teoria do Abdallah de que foi o serviço secreto britânico que matou o Rudolf Hess. O filho do Hess acredita mais nos soviéticos. O importante é o seguinte, que alguém matou ele. Não era possível um homem frágil, um senhor de 93 anos de idade, que andava com andador, ele de repente pegar um fio da tomada, fixar num ponto alto, enrolar no pescoço e se pendurar, ou se jogar. E outra coisa, tanto Abdallah quanto seu filho alegam, sempre contaram que ele nunca disse que queria se matar. Ele nunca falou isso. Bom, mais um ponto importante que o filho dele, Wolf Rudiger Hess, falou, é que o bilhete de suicídio, esse bilhete está no livro, está no Quarto Reich para vocês verem, está o bilhete e está a tradução. O bilhete de suicídio de Rudolf Hess era um bilhete, na verdade, que o pai teria escrito anos antes. Como é que o filho sabe disso? Aquele bilhete fazia referência a uma pessoa, Boa noite, Edilson. Prazer tê-lo aqui. Fazia referência a uma moça que tinha trabalhado para eles muitos anos antes e que o Rudolf Hess, inclusive, não tinha nem mais um convívio. Então, o Wolf Rudiger Hess, filho dele, diz que aquele bilhete também era uma fabricação, quer dizer, eles pegaram um bilhete eu não me lembro agora o tempo, tipo 10 anos antes ou 20, e reaproveitaram, reciclaram, dizendo, esse é o bilhete de suicídio do Rudolf Hess. Bom, então nós temos aí duas pessoas importantes, é claro que o filho movido pela emoção e o outro, né, o enfermeiro não movido pela emoção, alegando que o pai fora assassinado numa queima de arquivo. Vamos esquecer tudo, vamos esquecer essas histórias, vamos esquecer essas teorias conspiratórias desses dois senhores, mas vamos parar para pensar o seguinte: por quê? Simplesmente isso. Por que um oficial nazista ficaria preso mais de 40 anos, sendo 20 anos sozinho num presídio, sendo que ele, ao final da guerra, não era nem um oficial de alto escalão mais, porque ele já estava preso há 4. E teve uma pena muito maior que todos os outros. Quer dizer, nada encaixa. Não encaixa. Não encaixa. Então, para mim é muito claro. Rudolf Hess sabia de algum segredo e foi preso, mantido encarcerado para não contar esse segredo, incomunicável, com limitado acesso, limitadíssimas visitas, limitadíssimo, portanto, acesso ao mundo exterior, e foi morto numa queima de arquivo porque, né, ele não tinha opção, ele tinha que ser solto. Então, ou solta ele vai falar para o mundo que ele sabe, ou mata ele. Vamos aproveitar e matar ele, pronto, resolve esse negócio, é simples. Fazendo um parênteses, respondendo as perguntas, as pessoas estão aqui perguntando. Não, o livro não está à venda. O Quarto Reich foi lançado como e-book ano passado, virou best-seller na Amazon, entrou para a revista Veja, de livros mais vendidos, segundo lugar na revista Veja. Obrigado a todos que compraram. E agora teve seus direitos adquiridos por uma editora, uma grande editora, chama Editora Panda, e ele sai agora em abril. Quer dizer, o livro está na Gráfica, final de março ele volta da Gráfica, em abril ele vai para as livrarias. O lançamento oficial, né, aquele que o autor vai, dá autógrafo, vai ser no Rio de Janeiro, ou na última semana de abril, ou na 1ª de maio, mas ele já vai estar nas livrarias desde o início de abril. Esse lançamento, inclusive, eu vou fazer uma dinâmica bem bacana, quem for do Rio puder ir, vai ser legal. Eu estou tentando organizar um bate-papo que eu chamo de fato e ficção sobre a Segunda Guerra. Um historiador mestre em história militar vai me entrevistar e vai falar sobre o fato,
os fatos da Segunda Guerra e eu vou falar sobre a ficção. Então vai ser um bate-papo o lançamento. Quem for do Rio por daí vai ser um prazer, eu acho que vai ser divertido. Então, voltando agora aos comentários. É isso, Francisco. Eu acho que o Rudolf Hess tinha o poder, não de mudar a história, mas de acrescentar alguma coisa sórdida, alguma coisa feia, alguma coisa podre que tinha acontecido. A gente não pode esquecer que é natural que quem ganha a guerra controle a informação e conta a sua versão. Não estou dizendo que a versão americana estava errada, não, dos aliados, né? Muito pelo contrário. Tinha que ganhar a guerra mesmo, tinha que acabar com o nazismo. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que aconteceu ali, né? Algo aconteceu ali de meio torto que Rudolf Hess sabia e quiseram calar ele. Voltando a falar um pouquinho, especialmente quem chegou agora mais tarde, sobre quem era Rudolf Hess, eu acho que Rudolf Hess é mal considerado na história e eu quero até resgatar um pouco a história dele. Eu acho que ele foi mais importante do que se imagina. Ele, por exemplo, foi quem trouxe o analista de ciências geopolíticas que se tornou, né, o cientista de geopolítica do Adolf Hitler. Ele Carato, Ceará na linha, bacana, obrigado. Ele na universidade, ele conheceu o professor Haushofer, que grande cientista de geopolítica, especialista especialmente no Oriente Médio e Ásia, acreditava que a Alemanha tinha que reconquistar os territórios perdidos para o leste. E ele conhece o filho, fica muito amigo do filho do professor Haushofer, o filho chama Albrecht, fica muito amigo do Albrecht, que também vira um especialista em geopolítica a serviço do Reich. Então, é difícil aceitar que alguém não considere Rudolf Hess na importância ou na grandeza que ele deva ser considerado. Quer dizer, nós estamos falando de um homem que tinha uma relação muito pessoal, muito amiga, muito próximo de Hitler, e que trouxe os dois cientistas geopolíticos que influenciaram toda uma estratégia de expansão do Reich. O Caio dizendo que deve ter lutado na Segunda Guerra, não, numa outra guerra. Espero que você tenha lutado do lado certo, Caio. Espero que tenha sobrevivido. Sei lá. Opa, meu celular caiu aqui. Desculpa aí, pessoal. Henri diz o seguinte: se Hess sabia sobre o plano de invasão de Hitler em uma eventual da guerra sobre a organização secreta Odessa, seria esse impossível? Exatamente. Eu acho que este é um possível. Porque uma das coisas fascinantes que eu esbarrei durante as minhas pesquisas, e muitos de vocês já devem ter esbarrado, é naquele relatório do FBI investigando a possível fuga de Hitler para a Argentina. Não estou dizendo que Hitler fugiu para a Argentina. Aliás, eu não vou dar segredo nenhum do livro, pelo amor de Deus, que eu quero que vocês leiam. Mas existe um relatório. Esse relatório tem 250 páginas, se tornou público recentemente, por aquela lei de acesso à informação dos Estados Unidos. Eu forneço acesso a ele através das referências, não dá para botar ele no livro, porque ele é muito grande, e ele é absolutamente fascinante. Quem não leu, tem que ler. Então, Hitler conseguiu fugir para a Argentina? Não sei, leiam um livro. Mas que o Hess poderia, né, saber de algum segredo ligado a esse? Com certeza. Alguém me perguntou um pouco mais acima se os alemães sabiam que eu perdi a guerra. Não, eles não sabiam que eu perdi a guerra e nem queriam perder a guerra. Geli, obrigado. Obrigado aí. Mas eles tinham um plano para se perder essa guerra. É isso que eu falo. Imagina uma organização extremamente estruturada, como eram os nazistas, e isso ninguém pode discutir, como é que eles não teriam plano A ou B? É claro que a gente está falando de uma mente megalômana como Hitler, que não esperava, não contava com a derrota, mas de homens muito inteligentes. Então eles tinham que ter planos de evacuação, planos de fuga. E aí, aproveitando muito um pouquinho e fazendo a provocação,
Vocês devem conhecer toda a polêmica em torno dos restos mortais de Hitler. Assim que os soviéticos chegam no bunker, né? Eles fazem uma sequência de atrapalhadas. A primeira, eles mostram um homem morto com a aparência de Hitler, fazem videozinho, fotografia, se vangloriam, e não era o Hitler. Era um dos doppelganger, né? um dos sósias. E aí depois eles apresentam restos mortais, dizem que pegaram lá as cinzas, pedaços de crânio e ossos, e que jogaram num rio não identificado, mas guardam uns pedacinhos que depois anos mais tarde, são analisados muitas vezes. Bom, alguns relatórios de análise desses ossos dão que esses ossos são de mulher e não de homem. Então, quer dizer, já li outros relatórios dizendo que são realmente de Hitler, enfim. O que dá para aprender dessa lição, ou desse episódio soviético, é que é uma grande atrapalhada. Uma grande, enorme atrapalhada. Então, isso só nos favorece para deixar a gente curioso, desconfiado. Né? Não estou dizendo que Hitler não morreu ali, não estou dizendo que ele conseguiu fugir para a Argentina, mas será que não? Será que conseguiu? Será que uma estrutura tão bem montada, tão inteligente, tão organizada, não conseguiria pensar num simples sistema de fuga? Enfim, é só para a gente pensar. De qualquer maneira, eu estou divagando aqui, né? Vamos voltar para o nosso roteiro, que o nosso roteiro é o Rudolf Hess. Então, Rudolf Hess tem aquela amizade muito próxima do Hitler, se torna o segundo homem do Reich, o delegado do Führer, né? Como é chamado. Ele traz os cientistas de geopolítica que vão influenciar toda a estratégia de expansão nazista, que é para o leste, não é para o oeste. Então, eu acho que o Hitler vai para o oeste, que acha mais fácil, né? Conquistar a França foi uma piada em termos militares, então é tudo ali muito fácil. Mas o que ele queria mesmo era o leste. Pelo menos é o que eles acreditavam, que eles mereciam, né? Voltar à forma, a expansão original, lá da época do Segundo Reich. E em algum momento ao longo da jornada, lá em 41, ele chega à conclusão, Hess chega à conclusão de que ele precisa dar uma cartada sensacional com a Inglaterra e vai tentar negociar a paz. Se ele queria a paz definitiva, ou se ele queria só fazer uma paz para a Alemanha respirar e fazer sua expansão para o leste, nunca vamos saber. E aí ele é preso e fica encarcerado até ser assassinado. E isso eu vou falar sempre, assassinado. Ele não se suicidou, isso eu não tenho a menor dúvida. Então é isso. Hoje o capítulo é esse. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Eu não quero avançar em outros temas, senão a gente perde a graça. Eu espero agora conseguir manter esse ritmo, tá, pessoal? Toda semana a gente bate um papo sobre a Segunda Guerra, sobre Hitler, mas sempre temas ligados ao livro, tá? O segundo item que a gente vai discutir, falar, é um pouquinho sobre Hitler propriamente dito, tá? Sim, Flávio, tem bastante depoimento, prova de que ele foi torturado, sim. Tem bastante, sim. É verdade. Obrigado, Fabiano, pelo que você colocou. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente vai já caminhar para o final. Estamos aqui com 35 minutos. Eu estava planejando alguma coisa entre meia hora e 45 minutos. Tá? Rommel, né? Rommel foi um militar fantástico, né? Muito admirado pela sua extrema capacidade militar. E pela sua decência como militar também. Ele era famoso por ser um militar muito decente. Obrigado, Digão. Obrigado aí pelo teu comentário também. Muito bacana. Vamos ver. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui de comentar. O Rubens pergunta se eu já li a coleção KBK. Não li, Rubens. Não sei o que é e me interessa saber. Me interessa saber o que é. Eu não sei se vocês têm acompanhado, no meu Twitter eu tenho postado muitas informações sobre a Segunda Guerra, em especial
Os últimos dias, quer dizer, eu tuito tudo sobre a Segunda Guerra, mas os últimos dias eu coloquei muita coisa sobre nazismo no Brasil, que é onde eu estou dando uma mergulhada agora, e é fascinante. Digão, obrigado, também não é assim. Eu vou colocar meu Twitter, eu ia colocar aqui, mas me enrolei um pouquinho, aqui com o celular. Só um minutinho, pessoal. Eu vou colocar na página do Quarto Reich o meu Twitter para vocês acompanharem. Quem tiver Twitter acompanha, quem não tiver faz, é uma contazinha simples. Eu acho que vale a pena, porque eu estou postando muita coisa legal e agora eu tenho falado muito do nazismo no Brasil, que é absolutamente fascinante. Vieira, não vamos falar sobre a Operação Paperclip, pelo menos não nessa sequência, tá? Essa sequência é só sobre as histórias que rondam em torno do livro Quarto Reich, tá? Mas é fascinante, tá? Mas é um assunto fascinante, sem dúvida. Vou anotar aqui, porque eu acho que vale a pena a gente abordar no futuro, né? Acho que é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então eu vou caminhar para o encerramento desse bate-papo. Outra coisa, lá no site eu botei um formulário, na fanpage, um formulário para vocês informarem e-mails, seu e-mail, esse e-mail vai para a editora e assim que o livro sair, vocês vão receber um e-mail informando que saiu e que livraria está. E também eles vão fazer campanhas de descontos. Não estou dizendo que vai dar desconto para todo mundo, mas eu acredito que não. Mas vão fazer. Mas se puder, entrem lá e deixem seu e-mail, por favor. Digam, eu achei o filme maravilhoso. Coração de Aço é um filmaço. É uma história, que mostra bem, né? A dificuldade, o sofrimento e a raça daqueles americanos. E tudo, né? Eu sempre penso pelos dois lados. Imagina só você, o alemão, tendo seu país, né, finalmente tomado. Aí mostra os civis, né? O sofrimento de civis, coitados, que não tem nada a ver com isso. É um filmaço, recomendo a quem quiser. Rubens, não vamos falar desse assunto hoje também não, porque aí vai avançar um pouquinho. Mas eu queria te dizer o seguinte, um dos temas que eu gostaria de escrever no futuro é sobre a amante britânica de Hitler, sobre o sobrinho dele que lutou junto com os americanos. Enfim, a história de Hitler dá muitos desdobramentos bacanas. Geli, obrigado, parabéns, obrigado pelo parabéns para vocês também. E com isso eu vou encerrar, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença e toda terça-feira, essa hora, a gente vai ter esse bate-papo rápido. Quem puder participar e colaborar, eu agradeço muito, tá? Obrigado aí.